Boa noite, meu nome é Luiz Andrade, estou falando de Recife, Pernambuco. Hoje, sábado, dia 21 de julho, exatamente às 23 horas e 50 minutos. E hoje, juntamente com você que nos ouve, gostaria de ler um pouco sobre a epístola de Paulo a Tito, para ver o que podemos extrair dali para a nossa vida. É uma epístola pequena, só 3 capítulos, mas, se bem analisada, eu creio que pode fazer diferença em nossa vida. Amém? Vamos a partir do versículo 1. Está escrito o seguinte: Paulo, servo de Deus. Veja que interessante. Não é porque ele é apóstolo. É porque ele já reconhece que ele tem que ser servo. Ele disse Paulo, apóstolo, pastor, bispo, ungido, não. Ele disse Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, apóstolo no sentido de enviado de Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Olha, antes da eternidade, Deus prometeu a vida eterna ao homem. A nossa mente humana não concebe, mas é isso que Paulo está dizendo. Escrevendo para Tito. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então, Paulo a Tito. Olha as características de Tito. Verdadeiro filho segundo a fé comum. Fé comum significa comum de nós. Fé em Cristo. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então ele já saúda o verdadeiro filho na fé. E Paulo vai agora dizer o motivo dessa carta. Porque cada carta, seja Coríntios, Tessalonicenses, tal, Romanos, tem uma finalidade. Ele escreveu para alguém ou para uma comunidade. No caso de Tito, ele está escrevendo por Tito. Olha, vou dizer, não é? O motivo dessa minha carta, por trás dessa bajulância que eu escrevi antes, você, né? Esse filho amado, ele vai dizer o seguinte: olha, existe um motivo que eu deixei você em Creta. Não é para fazer turismo, não. Eu deixei você em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então já tinha sido que nem uma bula. Eu já prescrevi para você, Tito, os parâmetros para que você constitua os presbíteros. Por esta causa te deixei em Creta. Por esta causa, Deus deixou você, de repente, nesse local que você está, nessa faculdade, nesse trabalho, nesta comunidade, não é? Para que algo você faça em prol dessa comunidade. Então, Tito, algo em prol dessa comunidade de Creta você vai ter que fazer. E ele diz o seguinte: ele começa dando a prescrição de como deveriam ser eleitos ou nomeados os presbíteros, constituídos, para ser mais exato. Alguém que seja irrepreensível. Veja que interessante. Irrepreensível. Isso significa em todos os aspectos da sua vida. Esse presbítero pode ser presbítero e pastor, tá certo? Ele tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher,
Por quê? Porque o marido de mais de uma era comum na época. Ele está dizendo, olha, esse presbítero tem que ter uma só mulher. Vem algo muito difícil, inclusive para mim, quando ele diz, olha, esse presbítero, ele tem que ter filhos crentes e filhos que não sejam acusados de dissolução e filhos que não sejam insubordinados. A corda aperta. A corda aperta até para mim. Quem será esse homem? Marido da sua mulher, tudo bem. Mas filhos crentes já não é tudo bem. Que não seja acusado de dissolução, não posso julgar, mas que são filhos que não sejam insubordinados. Aí o bicho pegou. Então, Tito, é esse que você vai ter que constituir. Você entendeu, ouvinte? Coloca no prego um pouquinho aí. Ele continua sobre a característica do presbítero. Porque é indispensável que o bispo, o líder, o pastor, seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Não é? Despenseiro de Deus é aquele que Deus dá a carga, abastece, e esse pastor, esse presbítero vai agora tirar o que recebeu de Deus para dar para essas pessoas. É irrepreensível. Como dispenseiro de Deus, ele não pode ter repreensão. Ou ele não pode ser repreensível. Olha outra dificuldade. Não arrogante. Você conhece algum líder arrogante? Paulo está dizendo para Tito, você vai ter que escolher alguém humilde. Não pode ser arrogante. Não irascível. Você conhece algum líder, algum pastor, algum bispo, algum líder que seja irascível? Olha, eu fico irado. Outra parte que toca lá dentro, no âmago de muitos pastores e líderes ou igrejas. Esse bispo, este pastor, este líder não pode ser dado ao vinho. Veja que interessante. De repente é aquilo, o povo pode, mas você, líder, não pode. Outra particularidade. Esse pastor, esse bispo, não pode ser uma pessoa violenta. Isso é muito interessante porque, infelizmente, há pastores de diversas denominações, não a grande maioria, evidentemente, que são violentos, sejam com os filhos, seja com a esposa, seja na rua, são violentos de, muitas vezes, espancar sua esposa. E o que dizer dos seus filhos? E ainda bota o nome de Deus nesse negócio. Nem cobiçoso nem de torpe ganância. Antes, Tito, escuta, antes esse presbítero, esse pastor, esse líder, ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio. Por que sóbrio? Porque o nego lá estava bêbado, não dado ao vinho, porque se excedia. Então ele tem que estar sóbrio, justo, piedoso, um coração bom, e que tenha domínio de si, significa domínio próprio. Olha que dificuldade. Diante do embate de uma ira, as pessoas perdem o domínio. Olha, Jesus fica aí, e aí o pau quebra. Esse bispo não pode ser iracundo e ele tem que se dominar. Paulo continua aqui, dando essas características, que não é fácil não, minha gente. Ele diz que esse bispo, esse presbítero, tem que ser apegado à palavra fiel. Não é a doutrina. Ele tem que ser apegado à palavra fiel,
mas uma palavra sim, segundo a doutrina. Olha lá no livro de Atos, segundo a doutrina dos apóstolos, a igreja vivia. Ou seja, existe uma doutrina bíblica e não denominacional. Às vezes as igrejas botam uma doutrina e espiritualiza ela para concorrer com a Bíblia. E essa doutrina, muitas vezes, ultrapassa, olha, a Bíblia diz isso, mas a nossa igreja já assim. Sai dela, povo meu. De modo que tenha poder, tanto para exortar, pelo reto ensino, veja bem, não é pela revelação, olha o seu... Não, a exortação vem pelo ensino, olha, amado. A Bíblia diz. Também para como convencer os que contradizem. Ou seja, ele vai ter embasamento, olha, amoroso, apegado à palavra, ele tem a sã doutrina dentro dele, e a partir daí ele tem um poder. O quê? O poder veio pelo apego à palavra, pela doutrina sã ou santa, certo? Então o que acontece? Essa pessoa tem poder para dialogar com aqueles que falam o inverso. E aí Paulo está dizendo agora, olha, Tito, eu vou dar assim uma ideia do povo ou dessa igreja que você vai pegar e eu vou dar um pouco como é o caráter desse povo. Esse povo que você vai ter que fazer o quê? Um líder, um bispo, certo? Amante da palavra, não beberrão, né? Não cachaceiro, que esteja sóbrio, marido de uma só mulher, que não seja violento, que não seja iracundo, que seja honesto, que seja apegado à palavra. Eu vou dizer o seguinte, é que eu vou botar na tua mão para você transformar. E aí Paulo vai fazer o seguinte, olha, nessa igreja, nesse povo aí de Creta, existem muitos insubordinados. Olha que o negócio está feio. Eu vou colocar na tua mão, Tito, pessoas insubordinadas, pauradores frívolos, tagarelas, enganadores, especialmente, Tito, os da circuncisão, os religiosos, aqueles que são amantes da religião, aqueles que são hoje batistas, adventistas, metodistas, presbiterianos, assembleanos, é essa coja que você vai ter na mão e vai ter que transformar em gente, ó, do melhor quilate. E diz mais, olha, Tito, tu tem uma tarefa difícil. Essa turma, você precisa fazê-los calar. Porque essa turma andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Amados, quantas igrejas conseguem evangelizar implantando na mente das pessoas apenas a doutrina da denominação? Um, o livre-arbítrio, outro, a predestinação, outro, o orar em língua, outro, o reteté, e você não sabe para onde correr. Paulo diz, Tito, é preciso fazê-los, silenciar, calar. Porque eles fazem isso porque eles são gananciosos. Aí Paulo diz, olha, vou dizer uma coisa para você, Tito. Vou fofocar algo para você. Foi mesmo, dentre eles, essa turma, um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Tito, eu estou passando para você, reconhecidamente pelos próprios profetas que exercia o ministério dentro da igreja de Creta, que esses cretenses são sempre mentirosos, ou seja, a mentira é constante, são feras terríveis e são vagabundos, porque eles têm ventres preguiçosos. E Paulo diz que, sabe, Tito,
Isso que eu estou falando para você é verdadeiro. O verso 13 diz, tal testemunho é exato. E Paulo diz, portanto, Tito, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Coloque esse texto aqui, também no prego. Repreendê-los severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábula judaica, minha gente. Olha, já tinha problema com fábula judaica, imagina hoje. A fábula, ó, Jesus está à porta. Jesus, é mentira. Jesus disse, olha, nem eu sei quando vem. Jesus vai chegar amanhã. Eu estou sentindo que a igreja está sendo arrebatada. Fábula. E por aí vai. Ele diz, a igreja não pode se ocupar com fábulas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Mandamentos de homens desviados da verdade. O que significa isso? Você vê igrejas que os mandamentos não têm nada a ver com a Bíblia. Aí Paulo diz ainda, todas as coisas, Tito, são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Ou seja, Paulo, ou Tito, a mente dos cretenses não está trabalhada com o Evangelho de Cristo. Estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Ora, ouvinte, as obras nossas, minha, sua, seja de pastor, de padre, de bispo, tal, as obras, ou seja, as ações dessas vidas, muitas vezes não demonstram para as pessoas que essas pessoas têm Cristo dentro de si. Paulo está dizendo, olha, eles falam em Deus, conhecem Deus, pelo menos é o que eles dizem, mas suas ações mostram que ele não conhece a Deus. É por isso que essas pessoas que professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras, Paulo tem algo bonito assim para taxar o seu nome. São abomináveis, são desobedientes, são reprovados para toda boa obra. Menino, essa turma, Tito, que você vai ter que transformar. É brincadeira? Não. Paulo vai agora dizer para Tito algo interessante. Nós vimos que ele mandou, né, repreender. Mas ele está dizendo algo que serve para mim e para você. Ele está dizendo, olha, Tito, você vai encontrar esse povo, mas você não vai se adequar a esse povo. Quantas igrejas, elas se adequam ao povo, se adequam ao mundo para não perder a membresia. Então, se o mundo lá fora, né, brinca o carnaval, não que a Bíblia diga que você vai para o inferno pelo carnaval, mas para não perder meu membro, eu vou criar o carnaval. Veja bem, o carnaval do crente. Ele diz, olha, Tito, essas pessoas são isso que eu te falei. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, viva a sã doutrina. Isso é para mim e para você. O mundo age lá fora, mas Luiz, você, porém, José, você, porém, Maria, você, porém, Eduardo, você, porém, José, você, porém, não pode. Você viva o cristianismo, você viva integralmente o evangelho. E você vai entender por quê. No verso 2 ele fala, não é o meu caso, tá certo? Ele diz, quanto aos homens idosos, que não é o meu caso, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Por quê? Porque os homens idosos ou a mulher idosa são pessoas que já viveram.
Então ele recomenda que sejam temperantes, respeitáveis. Então vamos acrescentar aqui conselheiros. Por isso que as pessoas mais novas devem buscar os mais velhos. Olha, qual o caminho que eu devo tomar? O que é que você acha disso, daquilo e tal? Os anciãos. Quantas mulheres idosas, tá certo? Que não é o caso de Nair. Semelhantemente que também sejam sérias no seu proceder. Não caluniadoras, não escravizadas a muito vil. Veja que interessante. As mulheres idosas, olha, gostavam de uma birita. Ele disse, olha, elas não podem ser escravizadas a muito vinho. Não estou dizendo, Paulo, que ela não possa tomar, mas tornar-se escrava, não pode. Ainda de idosa ser bêbada. Mas ele diz, olha, as mulheres idosas sejam mestras do bem. E ele diz, sabe por quê? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os maridos e os filhos. Não está falando a questão ainda de submissão, de trabalhar fora ou não poder. A amarem não só o marido, como os filhos, porque mulher, ela carrega o amor dentro de si. E ainda diz mais, essas mulheres sejam sensatas, honestas, boas donas de casa, que era o que tinha na época, né? Não se trabalhava fora, bondosas, e agora o negócio pega, sujeitas ao marido, mas esse sujeito ao marido, certo? É na questão do lado a lado, para que a palavra de Deus não seja difamada. É o que está escrito. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas eles sejam criteriosos. E aí vem, amados, o que Paulo disse, olha, cala esses fofoqueiros, essa turma. Mas sabe como é, Tito, que você vai calar? Tito 2,7 é o ápice. Você torne-se, Tito, pessoalmente padrão de boas obras. Tito, não é pelo falar doutrina, não é por recitar o evangelho, não é porque leu 70, 100, 200, 1000 vezes a palavra de Deus que as pessoas vão crer em você. Eles vão crer quando verem a vida vivida em você, sem necessariamente ser vida falada. Eles tornam-te pessoalmente padrão. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse é o padrão de crente. Padrão de crente não é vestido aqui, perna cabeluda, sovaco com o cabelo aqui, cocó na cabeça, tirar o brinco, isso não é batom, isso é uma coisa feia. Padrão de crente, ele sai de dentro. É no linguajar, no olhar, no ajudar, no proceder, no se dispor. Eles, Tito, é isso. Padrão de boas obras. Aí ele diz mais. No ensino, Tito, mostra integridade. No ensino, Tito, mostra reverência. Reverência, amado. Não é aquele negócio, ah, Jesus, não, mostra reverência, respeito. A tua linguagem, Tito, seja uma linguagem sadia, irrepreensível. Porque, Tito, se você mostrar integridade no ensino, reverência no ensino, uma linguagem sadia e irrepreensível, ele diz, o adversário vai ser envergonhado. Ou seja, aqui não é o diabo, ele está dizendo aquele que ainda não creu vai ser constrangido. Ele não vai ter nenhuma indignidade a falar de você, Tito. Porque você é padrão de boas obras, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa reverente, tem uma linguagem sadia e irrepreensível. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no meio dos cretenses. E a partir daí eles terão suas vidas transformadas. E aí Paulo continua aqui, né, dando algumas
nuances. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aí resta a nossa pergunta, né? A nossa volta para nós. Como é que está você? Você tem sido padrão de boas obras? Padrão de boas obras não é aquele que sai para distribuir sopão pelo meio da rua. Não. É a vida de Cristo através da nossa vida. Então que o Senhor possa aplicar ao nosso coração essa reflexão e que possamos ser padrão de boas obras em todos os aspectos. Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és fiel. Tu és um Deus que, quando diz ide, pregar o Evangelho a toda criatura, é o pregar com vida. O mundo precisa ver pessoas crentes em Cristo Jesus. O mundo não precisa ver batistas, adventistas, metodistas, assembleianos e por aí vai. Não. O mundo precisa ver Cristo na minha vida, na sua vida, para que Cristo seja glorificado. Amém? Que Deus os abençoe e amanhã nós traremos outra reflexão, aquilo que Deus colocar no nosso coração. Durma em paz, que Deus os abençoe.